Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? Eu não sei o horário que vocês vão assistir essa aula, mas estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Hoje eu vou dar a nossa terceira aula e aí vou explanar um pouco sobre relações humanas, né? Na verdade, nas nossas primeiras duas aulas, a gente falou muito mais sobre a parte da psicologia. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte das relações humanas, tá? Acredito que essas duas aulas, né, que eu vá concluir o conteúdo, seja visando essa parte das relações humanas, ok? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então vamos lá. Nesse processo de falar sobre relações humanas, né, sobre relações interpessoais, a gente vai discutir aqui alguns temas que vocês podem acompanhar também dentro da apostila. E eu elaborei os slides de acordo com os conteúdos que eu ia percebendo de mais interessante, tá? Bom, gente, primeira coisa que a gente precisa discutir, como a gente discutiu lá naquelas duas primeiras aulas falando o que é psicologia, a gente vai falar aqui um pouco, certo? Discutir também esse conceito. O que é isso, gente? O que são as relações interpessoais, né? Como é que a gente explora essas relações interpessoais, né? E aí tem uma figurinha bem chave, que tem várias pessoas, né, se comunicando, se olhando, enfim, trazendo justamente a ideia das relações interpessoais. E aí o conceito que a gente traz, né, é uma relação entre duas ou mais pessoas, ou seja, no trabalho, na família, na igreja, em grupos de estudo. Então, toda relação que está focada entre duas ou mais pessoas, a gente chama de uma relação interpessoal, né? E essa relação interpessoal, a gente vai construir ela no decorrer do nosso processo de vida, né? Até porque diariamente estamos se relacionando com pessoas. Seja esse relacionamento mais íntimo, né? Por exemplo, com pessoas da nossa família, com pessoas que a gente se relaciona no sentido amoroso, seja também uma relação interpessoal mais formal, como por exemplo no trabalho, né? Daquele bom dia, boa tarde, uma reunião de equipe. Então, isso tudo é uma relação interpessoal, tá? E estamos em volta desse processo durante toda a nossa vida, né? Afinal, já dizia aquela música, ninguém é feliz sozinho. Então, a gente também compartilha e precisa compartilhar alguns aspectos do nosso dia a dia com algumas pessoas, seja com amigos, né? Seja com família, seja na igreja, em algum grupo de oração, seja em grupos de estudo, onde, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está compartilhando conhecimento, né? E aí, na verdade, estamos se tornando aí uma sala virtual que não deixa de ser uma relação também interpessoal, certo? E aí, gente, quando a gente fala sobre isso, parece fácil, né? Parece assim uma continha de 2 mais 2, né? Ah, Nara, então é muito simples. Uma relação interpessoal é uma relação que existe entre duas ou mais pessoas. Parece ser fácil, né? Só que aí a gente tem que entender que uma relação entre duas ou mais pessoas é uma relação que é um pouco complexa. E por aí eu trago essas duas imagens, né? Quando a gente fala sobre relações, a gente traz uma conta como 2 mais 2, como se fosse muito simples e fácil. Só que aí, para a gente se relacionar bem com as pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja num grupo de estudo, seja dentro mesmo da nossa própria família, a gente percebe que essa relação não é tão simples assim. Até porque eu posso ter alguma ideia, vocês podem ter outra, né? Na minha família pode ter várias opiniões, e aí é que vem o complexo de relações interpessoais. Porque a gente se depara com opiniões distintas, com situações distintas que fazem com que a gente, né, vez ou outra se pergunte como é que o ser humano é tão complicado assim,
né? Porque justamente a gente precisa entender que uma relação ou várias relações interpessoais, elas estão sendo relacionadas com seres humanos. E nós somos diferentes uns dos outros. E aí, gente, a gente vai falar também sobre a diferença entre uma relação interpessoal e a diferença entre uma relação intrapessoal. O que é isso, Nara? Quando a gente fala de uma relação interpessoal, a gente está falando de relação entre pessoas, certo? Quando a gente fala de uma relação intrapessoal, né? Intra já está dizendo internamente, a gente está falando de uma relação com você mesmo. E aí, vocês podem destacar, Nara, mas chega a ser a mesma coisa, não necessariamente. Às vezes a gente tem muitas, às vezes não, acho que diariamente temos questões que nem mesmo a gente às vezes entende porque se comportou daquela forma, ou o que gerou tal situação, o que eu disse. Então, isso também é uma relação que a gente precisa estudar, a gente precisa entender um pouco, até porque para eu conseguir ter uma boa relação com os meus colegas, no meu trabalho, na minha família, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso ter uma relação bacana comigo mesmo. Eu preciso entender aqueles dias que eu não estou muito bem, então é melhor me resguardar um pouco, senão eu vou só trazer conflito. Eu preciso entender que às vezes eu estou muito extrovertida e o outro não está, então eu preciso também dar uma segurada. Então a relação interpessoal é essa relação onde a gente troca com outras pessoas a comunicação, a linguagem, alguns pontos onde a gente concorda ou discorda. E a relação intrapessoal é essa relação que a gente tem conosco, né, consigo mesmo, que é justamente a relação onde a gente precisa, né, principalmente da questão do autoconhecimento, que é um ponto muito importante para nossa, inclusive para nossa aprendizagem, inclusive, né? E aí, gente, eu trago aí, né, vamos falar um pouco sobre essa relação intrapessoal, eu trago essa imagem que é uma imagem bem conhecida, pelo menos no mundo aí da psicologia, entre a gente, porque é uma imagem onde vocês estão vendo aí um gatinho, um simples gatinho, né, se olha no espelho e ele se olha como um leão, por exemplo, como um gatão, né, um rei da selva. Então, esse é o tipo de relação, essa relação intrapessoal, que é quando você vai se autoconhecer, é quando você tem um autoestima, por exemplo, a gente pode visualizar essa imagem aí, interpretar essa imagem de vários âmbitos, né? Tem a questão dessa autoestima, né? Tem a questão da gente se ver de outro jeito, que as pessoas nos veem. Então, tudo isso a gente precisa entender, e principalmente, por exemplo, num processo de psicoterapia, né? E quem faz psicoterapia ou quem não faz, fica a dica, né? Como é importante essa relação intrapessoal para o nosso autoconhecimento. É se olhar para o espelho e quem você está se vendo, né? O que é que você está vendo aí? E aí tem esse simbólico dessa imagem. Então, a intrapessoal é a relação que a gente tem consigo mesmo, né? E para manter boas relações, precisamos primeiramente compreender melhor a si mesmos, as atitudes, os comportamentos, os sentimentos, os objetivos. Então, o que é que está dizendo aqui nesse slide? Que antes de eu ter uma boa relação com as pessoas, eu preciso me compreender. É aquilo que eu falei nos slides anteriores. Se eu hoje acordei, vamos dizer assim, né? A gente que é mulher, por exemplo. A gente tem dias que a gente está na TPM, está um pouco estressado, os hormônios ali acelerados, enfim. E eu já me conheço, sei que hoje eu não estou bem para, por exemplo, me sentar com algumas pessoas e discutir. Porque pode ser que eu, por estar nesse momento, né, com nesse sentido de estresse, eu posso ocasionar algumas discussões maiores. Então, eu vou preferir ficar um pouco na minha. Então, isso é uma relação, né, intrapessoal, porque é uma relação onde eu primeiro me conheço, sei que não vai rolar ter uma relação interpessoal hoje, e aí eu me resguardo. Então, por isso que esse slide aqui também é muito importante, né? Para eu conseguir ter boas relações, eu preciso primeiramente me compreender, né? Saber como é que eu estou, ver se eu estou realmente no clima para tal situação e assim sucessivamente.
E aí, gente, né? Aí eu trago nesse slide, eu trago algumas frases, né, de efeito que a gente escuta, vez ou outra a gente escuta isso, né? Ou então a gente fala também, né? Ó, mas eu me conheço, não consigo me relacionar bem com algumas pessoas, não tenho paciência. Fulano é que tem que mudar. Então, quando eu escuto essas frases, né, eu preciso entender também qual o meu papel nessa relação, né? Por exemplo, mas eu me conheço. Aquela história. Se eu não tô bem hoje, por que é que eu vou querer ter relações com outras pessoas hoje, né? O bacana seria você se resguardar mais um pouco, já que você não está num clima muito bom para conversar, né? Então, mas eu me conheço, se eu falo isso, então eu já sei. Ah, Nara, hoje eu não estou no clima de ir para tal lugar, então eu vou ficar um pouco na minha. Quando eu falo assim, não consigo me relacionar bem com algumas pessoas, não tenho paciência, né? Essa frase aqui é uma frase que a gente sempre, volta e meia, a gente vem falando nos nossos discursos, porque é natural a gente não se relacionar bem com todo mundo, né? Ninguém é obrigado a ser 100% com todo mundo. Tem as pessoas onde a gente cria mais uma afinidade. Então, isso é bacana também. Então, se eu não me dou bem com fulano, com cicrano, eu evito, porque eu já sei que se eu for me relacionar com esse tipo de pessoa, com essa pessoa, eu não vou me dar muito bem. E essa última frase, que é fulano é que tem que mudar, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Até porque não necessariamente é só o outro que precisa mudar. Eu preciso ver como é que eu estou também nessa relação, né? Como é que eu estou. Então, não é só apontar o dedo para fulano e dizer que é o outro que tem que resolver sua situação, tá? Então, assim, a gente precisa entender toda essa proposta da relação intrapessoal e da relação interpessoal. E aí, né, eu falo aqui que o autoconhecimento acontece ao longo dos anos, a partir da percepção de si. É a partir dele que nos regulamos para nos tornarmos mais equilibrados. O que é que está dizendo aqui nessa frase? Está dizendo que a partir do momento que eu me autoconheço, ou seja, a partir do momento que eu começo a ter percepção de mim mesmo, quando é que a gente tem essa percepção, Nara? Ah, desde a nossa formação. Acredito que a partir do momento que a gente vai criando a nossa personalidade, que a gente já venha de uma família, que a gente já venha tudo isso que a gente vai percebendo do nosso corpo, a como a gente reage, como a gente se comporta, é uma forma de mostrar justamente a percepção de si, ou seja, de se observar e a partir disso, né, ter um autoconhecimento. E é a partir dele que nos regulamos para nos tornarmos mais equilibrados. Então, mais uma vez, a partir do momento que eu me autoconheço, que eu sei a forma como eu vou agir a determinadas situações, eu vou me equilibrar mais, eu vou ter mais boas relações, eu vou construir melhores relações. Não estou dizendo aqui que isso é um caso 100%. Pode ser que tenha dias que a gente não esteja bem para isso e pode acontecer de não gostar de algumas relações, né? E aí, gente, a gente tem que pensar no seguinte: por isso, não tenha medo de mudar. Ou seja, quando eu volto aqui para o autoconhecimento, eu tenho que entender que não é só o outro que precisa mudar. Eu preciso ver o que é que não está legal em mim. O que é que não está legal nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de reflexão sobre mim mesma, eu preciso entender o que é que não está legal. E aí, se não estiver dando certo daquela forma, então vamos dizer que eu já passei por algumas situações onde eu me percebi, na verdade, que eu não estava agindo bem, né? Corretamente com alguém, por exemplo. E aí, toda vida que acontece alguma coisa naquele sentido, eu me comporto de uma forma. E toda vida eu me frustro. Então, eu preciso começar a entender que quando aquilo acontecer novamente, eu não preciso ter o medo de mudar. Eu preciso entender que eu, inclusive, preciso causar essa mudança para que eu veja se realmente aquilo que eu imaginava estava errado. Então, mais uma vez, gente, não tenham medo de mudança. A gente somos seres
que vamos mudar, né, cotidianamente. Passamos por aprendizados, por experiências no nosso dia a dia que a gente precisa entender que a mudança, ela não tem nenhum problema. Porque se não der certo de um plano A, a gente precisa ver o B, o C, o D, enfim. Precisamos buscar aí, nas nossas relações consigo mesmo e com o outro, formas de melhor nos regularmos, certo? E aí vem a interpessoal, né? A gente falou aí nas relações intrapessoais, onde eu preciso me autoconhecer, eu preciso ver o que é que eu preciso mudar, quais são os meus defeitos que eu preciso organizar para eu não me frustrar tanto. E aí vem essa relação interpessoal, né? E aí eu coloquei essa figurinha dos bonequinhos, todo mundo junto, abraçadinhos, que identifica justamente uma relação interpessoal, que é uma relação de duas ou mais pessoas, seja num ambiente de trabalho, seja na família, na igreja, em grupos de estudo, em aulas, enfim, constitui-se uma relação interpessoal. E aí, ó, na relação um com o outro, precisamos, uma coisa importantíssima, procurar entender como funcionam os grupos que estamos inseridos. Então, por exemplo, Nara, eu faço parte de um grupo da igreja, onde o pessoal lá tem algumas normas e alguns deveres a cumprir nesse processo de grupo. Então, eu preciso procurar entender como esse grupo funciona, para ver se eu me encaixo ou não ali, se é uma coisa bacana que está me fazendo bem ou não. Como é que eu vou saber isso, Nara? A partir do momento da minha compreensão. Então, por isso, procurar entender como funcionam os grupos que estamos inseridos. Então, por exemplo, o grupo aqui, né? Somos uma sala de aula, né? Por mais que seja online, mas estamos aqui numa relação interpessoal. E essa relação interpessoal, para eu conseguir concluir meus estudos ou tirar notas boas, eu preciso entender como é que funciona, desde a questão da faculdade em si, do nosso curso, né, das exigências, do que é que eu tenho de dever, o que é que eu tenho de direito dentro desse curso, enfim, para eu poder ver se eu estou realmente inserido, se eu estou realmente preparado para aquilo, né? Então, eu preciso entender. Então, em toda relação com o outro, precisamos entender como funcionam os grupos que estamos inseridos, certo? E aí, ó, e agora, né, veio aqui na minha mente, para a gente contextualizar esse processo de relações, a questão do aceitar e respeitar. Gente, essas duas palavrinhas são palavrinhas que parecem ser bobagem, mas no nosso dia a dia são duas palavrinhas que ajudam muito nas nossas relações interpessoais. Como assim, Nara? Como elas podem nos ajudar? Bom, então vamos se dizer que um de nós fale aqui durante a aula. Por exemplo, vou me colocar, né? Eu estou aqui ministrando essa aula, né? Conversando, expondo para vocês o conteúdo e tal, e tal, e tal. E vocês aí na casa de vocês já pensando assim, Nara, mas aquilo que você falou, eu acho que tá tudo errado. Aquela frase que você diz não cabe em tal determinada situação. Então, para a minha relação enquanto professora dar certo ou ser uma relação equilibrada, né? Nem dar certo, vou tirar a palavra dar certo, mas para ser uma relação equilibrada, a gente precisa respeitar a opinião do outro. Então, vamos dizer que eu falei algo aqui que vocês não concordam, né? Vocês vão dizer assim, não, Nara, não existe isso aqui. Não pode, isso aqui não existe. E aí vão me massacrar por isso, né? A partir do momento que vocês vão me massacrar por isso, né? Vão falar um monte de coisa para mim, vocês têm que entender que não necessariamente nas relações interpessoais vocês precisam aceitar tudo. Ou seja, nem tudo que eu fale aqui vocês precisam aceitar. Vocês podem muito bem dar a opinião de vocês, né, expor isso, e eu acho inclusive bacana para que eu também aprenda junto com isso, né? E isso a gente pode fazer essa troca por meio do nosso grupo do WhatsApp. Então, eu prefiro que a gente discuta no sentido positivo do que falte o respeito. Isso vai ser vice-versa. Então, vamos dizer que vocês também tragam aí alguma situação que eu não acho que esteja correto. Só que aí eu vou dizer, fulano, seguinte,
nos meus estudos eu observei que aconteceu isso e isso em tal época. Então eu vou estar junto ali com você, discutindo de uma forma bacana, equilibrada, respeitosa, e não necessariamente eu preciso aceitar. Então, quando vocês estiverem, dei aqui só um exemplo, tá, gente? Então, assim, quando vocês estiverem no processo de uma relação interpessoal, né, vocês precisam entender que não necessariamente eu preciso aceitar tudo que o outro fale, mas eu preciso entender que eu preciso respeitar. Né? Eu posso expor a minha opinião, vocês vão expor a opinião de vocês, e aí juntos a gente vai chegar a um denominador comum. Né? Não necessariamente eu preciso aceitar tudo que é colocado para mim. E automaticamente vocês também não. Então, assim, isso é uma relação. Então, pensem um pouquinho na casa de vocês, né? Se realmente faz sentido. Vamos pensar aí com a mãe, com o filho de vocês, com o esposo, a esposa, enfim, um tio, um primo. No momento daquela situação onde um não concorda com o outro. Vocês acham que seria bacana, né? Existe muito mais o respeito do que um tá apontando o dedo, dizendo que é certo e outro dizendo que é errado, isso e aquilo. Então, eu preciso respeitar a opinião. Então, quando eu escutar algo que eu não concorde, o mais bacana seria assim, iniciar a fala assim: bom, fulano, eu respeito a sua opinião. Porém, né, de acordo com o que eu vi, de acordo com o que eu li, aconteceu isso, isso e isso. Então, é totalmente diferente do que você está dizendo. Mas eu respeito, né? Acontece, enfim. Então, a gente precisa colocar essas duas palavrinhas, né? Para poder entender e melhor se relacionar com as pessoas, certo? E aí, a gente precisa falar, né? Sobre, Nara, o que mais? O que a gente pode fazer para os nossos relacionamentos darem mais certo, né? Pontos que podem e os pontos que podem prejudicar o relacionamento. Então, eu trago aqui alguns pontos, né, que podem prejudicar. Por exemplo, não ouvir o outro. Gente, é muito chato quando você tá dando uma palestra, quando você tá conversando com alguém, seja conversando uma coisa boba, seja conversando uma coisa mais séria. É muito ruim quando a pessoa não te escuta. Então, esse é um ponto que pode sim prejudicar o relacionamento. Outro ponto que a gente tem que entender é o ponto do interromper o outro quando fala. Gente, isso aqui já chega no ponto da falta de educação, né? Então, a gente precisa entender. Quando a gente está conversando com alguém, a gente precisa dar também essa oportunidade da pessoa falar, né? Dessa demanda de fala. A gente precisa também escutar o outro. Então, interromper o outro quando ele fala também prejudica o relacionamento. Outro ponto é falar com as pessoas em tons agressivos. A gente precisa ter muito cuidado com a tonalidade que a gente traz, se expressa para o outro, porque às vezes não, sempre não é legal, né? Não é legal você tá aqui conversando, de repente o outro começa a gritar, ou colocar o dedo na cara, enfim, aquela bagunça. Então, assim, é outro ponto que prejudica. Querer impor ideias, e esse lance do querer impor ideia já entra nesse slide anterior que a gente falou. Não adianta eu querer forçar a barra, gente. Às vezes a minha opinião é diferente da sua. Isso não quer dizer que um esteja certo ou outro esteja errado. Mas eu não posso querer impor minha ideia como a certa sempre, certo? Eu posso mostrar a minha ideia e aí, a partir da minha ideia e da ideia do outro, formularmos uma ideia, certo? Outro ponto é não se colocar no lugar do outro. Isso prejudica demais. Olha, eu acredito muito na ideia que se nas nossas relações a gente se colocasse mais no lugar do outro, a gente ia ser com certeza seres mais as relações iam ser mais construtivas. Por que isso? Porque a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu estou observando, né, percebendo como ele está se sentindo naquele momento. Não é sentir o que ele sente, porque a gente nunca vai sentir o que o outro sente, mas a gente se colocando no lugar do outro, a gente vai ter uma percepção, né, sobre aquela ideia, sobre o que ele está expondo, todo esse processo.
E aí eu trago aqui alguns pontos que favorecem o bom relacionamento, né? Primeiro, ter facilidade em compreender o outro. Esse primeiro ponto aqui é um pouco difícil, né? Nem sempre a gente está ou disposto, ou a gente quer baixar a guarda no sentido de compreender o outro. Mas é um ponto que pode ser muito importante para esse bom relacionamento. Saber ouvir e dialogar. Acho que o ouvir, né? Aquela história, a gente foi feito com 2 ouvidos, porque eu acho que a gente precisa escutar muito mais do que falar. Então, esse processo de dialogar, de ouvir, é muito importante. Saber elogiar as ações dos outros. Olha, um elogio, às vezes a gente foca tanto nas questões erradas ou nos defeitos do outro que a gente esquece de elogiar, né? Quem aí na sua casa elogiou alguém hoje? Então, a gente precisa também trazer esse exercício como hábito, do elogiar o outro, de mostrar para o outro no que ele acertou, no que ele foi bacana, né, no comportamento dele. Outro ponto é saber trabalhar em equipe. Como é isso? Saber trabalhar em equipe. Eita, esse ponto aqui é um ponto realmente também muito difícil. Por que é tão difícil trabalhar em equipe, Nara? Porque, como tem muita gente nessa equipe, cada um pode ter um pensamento e uma forma diferente de se comportar. Então, isso pode ser um pouco diferente, né? A gente tem que entender esse processo. Outro ponto é ter a empatia, que foi o que a gente conversou no slide anterior, que é o se colocar no lugar do outro. Trabalhar com bom humor, né? Às vezes, realmente tem dias que a gente não está tão bem humorado, mas a gente, a partir do momento que somos profissionais, né? Seja na área da educação, seja na área empresarial, seja na área da saúde, né? Seja em qualquer área, a gente precisa levar esse bom humor para o nosso dia a dia. E também aceitar as diferenças, que entra aquele ponto de entender que o outro é diferente de mim e não necessariamente ele vai ter a mesma opinião, certo? E aí eu trago esse slide onde a gente vai falar justamente sobre 3 pontinhos muito importantes, certo? Enquanto, por exemplo, profissionais, né? E aí o lance de oferecer ajuda, muito importante, né? Acredito que alguns de vocês aí que estão escutando essa aula trabalhem e entendem isso, que a ajuda ela é muito bem-vinda em várias situações. Outro ponto importante é ficar longe de fofocas. Isso é um pouco difícil, principalmente em cidade pequena, que todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe um pouco da vida do outro, então a gente precisa ficar longe o máximo possível na fofoca. Uma dica aqui em relação à fofoca, gente, a fofoca ela só vai caminhar se você passar para o outro, né? Então a gente pode fazer esse hábito diário de a partir do momento que eu escuto essa fofoca, pronto, eu guardar ali, certo? Isso principalmente no nosso ambiente de trabalho, tá? Outro ponto importantíssimo é a questão de ter postura ética. O que é isso, Nara, ter postura ética? Ter postura ética é justamente colocar o nosso profissional em primeiro lugar, né? Essa ética profissional é muito importante em todos os trabalhos que a gente estiver, certo? Seja o trabalho dentro da área da saúde, que acredito que seja o nosso aqui nesse processo de conhecimento. Então, a gente precisa ter muita ética profissional, tá? E aí, qual é o resultado disso tudo? Né? Se a gente fizer tudo isso que a gente está conversando aqui na nossa prática, né? O resultado disso tudo é um bom trabalho em equipe. E aí, Nara, como é esse trabalho em equipe? Vocês estão vendo aí, né, que tudo que a gente conversou são coisas que a gente precisa colocar na prática. Esse hábito de ouvir o outro, de respeitar a opinião, de falar num tom mais tranquilo, de ter um bom humor, é uma coisa que a gente tem que colocar em prática. Não adianta a gente ficar aqui só falando que é importante isso, que a gente precisa fazer isso, se a gente não colocar esse trabalho, né,
esse trabalho em equipe, esse trabalho com postura ética na nossa prática. E aí tá aí a figurinha para mostrar isso. Nessa figurinha, a gente percebe, né, que desde a base, né, algumas pessoas às vezes têm até que se esforçar mais um pouco, até subir, até pegar ali a cereja, né, a maçã, enfim, precisa desse trabalho em equipe, né? Então, se um desses aqui desequilibrar, vixe, não gosto nem de pensar, né? O que é que vai acontecer? Mas é isso, o trabalho em equipe é isso. É difícil, todo mundo tem que estar junto no mesmo objetivo e às vezes um vai se sobrecarregar mais do que o outro, mas isso não pode ser em todas as situações, né? Às vezes um tem mais habilidade por tal situação e aí ele vai e faz aquela missão. E assim sucessivamente, né? E qual seria o objetivo da equipe? Nara, a gente falou aqui sobre esse trabalho em equipe, mas qual seria o objetivo, né? Aí a gente pensa numa situação onde iremos trabalhar, né? E não sei se alguém aqui já trabalha nesse âmbito da questão da saúde. E aí, para o trabalho em equipe dar certo, eu preciso, e aí vem a palavrinha acolher. Eu preciso acolher aquele sujeito, né? Afinal, tudo que eu vou construir, tudo que eu vou levando, tudo que eu vou construindo é em prol justamente do outro, né? Em prol de uma equipe. E essa equipe é formada por pessoas. Então, por exemplo, eu trouxe essa imagem do SUS porque é uma imagem bem emblemática, principalmente nos dias de hoje, que a gente está nesse ponto de pandemia, de coronavírus, né? Nesse processo de adoecimento de muita gente. E aí, pensar nisso, pensar num trabalho em equipe enquanto profissional da saúde é muito importante, principalmente em momentos de pandemia. Até porque, para a gente acolher bem esse sujeito que está ali todo fragilizado, precisamos ter um bom trabalho em equipe. Então, desde o porteiro, por exemplo, do hospital, a faxineira, a enfermeira, o técnico, o médico, o cirurgião, a menina da recepção, né, a recepcionista, todo mundo tem que trabalhar em equipe, porque se não for assim, uma coisa vai desandar. Então, se a recepcionista, por exemplo, não atender bem aqui alguém, com certeza essa pessoa vai demorar mais a entrar, não vai ser, já vai entrar de mau humor, já vai brigar com o enfermeiro, que já briga com o técnico, que já briga com o médico. Então, tem que ser todo um processo, tem que ser todo um trabalho em equipe, uma coisa bem organizada e estruturada, né? E aí, precisamos entender algumas atitudes que essa equipe precisa se fortalecer, né? Como assim, Nara? Atitudes, né? E aí eu trago aqui alguns pontos. Quer definir claramente metas e objetivos. Então, uma equipe de trabalho sem metas e sem objetivos, ela fica solta, né? Ela não sabe qual é realmente a finalidade dela estar fazendo tal comportamento. Ter clareza na comunicação, então, uma coisa importantíssima. Nara, para dar certo esse trabalho aqui em equipe, o que é que eu preciso fazer principalmente? Ter clareza na comunicação. Porque imagine aí, eu comunico uma coisa para a equipe, aí a equipe entende outra e fulano entende outra, então é importantíssimo que quanto mais clara eu for na minha equipe, melhor as coisas vão se organizar. Outro ponto, estabelecer papéis e atuação. O que é isso, estabelecer papéis e atuação? Acredito que é a forma que as coisas vão andar. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei qual é o meu papel, que eu sei qual é a minha missão, o que é que eu vou fazer, eu já não vou atrapalhar o do outro, ou eu já não vou, ou então eu concluo a minha e posso tentar ajudar o outro. Então, eu preciso estabelecer esse papel. Outra atitude importante é aprender a lidar com os conflitos. Por quê, gente? Porque toda equipe tem conflito. Não adianta, seja de uma bobagem, de uma coisa simples, de uma coisa banal, seja de uma coisa maior. Então, eu preciso aprender a lidar com isso. Não é porque existe um conflito na equipe que a equipe precisa se desestruturar. Não necessariamente, né? Outra atitude importante é valorizar as diferenças. O que é isso, Nara? Valorizar as diferenças. É justamente aquele lance do aceitar, do respeitar. Eu preciso entender que todo mundo
funciona de uma forma diferente. Então, talvez a minha equipe seja mais rápida, porque os membros dela funcionam de uma forma diferente, né? Funcionem mais rápido. E esse processo de cuidado é muito importante. Outra atitude, tornar os conflitos impulsionadores de crescimento. O que é isso, Nara? A partir do momento, como a gente falou ali no começo, a partir do momento que eu tenho um conflito, ou seja, eu já sei que na minha equipe tem esse conflito, eu preciso pegar esse conflito e observar e colocá-lo como primordial ali, para eu poder tirar um resultado daquilo, ou seja, tirar um crescimento, né? Aquela história da moral da história. Qual foi a moral da história? Né? Aquilo quando a gente diz assim, hoje eu conto isso achando graça. Por quê? Porque você já tirou algo dali, né? E que aquele conflito, ele sirva de crescimento para a equipe. Né? E por que, na hora que a gente está aqui discutindo relações humanas, psicologia, num curso como que eu estou fazendo, por que eu preciso tanto falar sobre isso, né? E aí a gente precisa entender que essa disciplina de psicologia e relações humanas é muito importante em todos os cursos. Por quê, gente? Justamente porque vamos estar lidando com seres humanos. Né? E aí vamos falar sobre a disciplina de psicologia aplicada, tem por objetivo repassar aos profissionais em formação noções que lhe possibilitem promover. Então, assim, qual é a base da gente estar estudando psicologia e relações humanas? Porque a gente precisa entender o desenvolvimento de uma postura mais crítica em relação ao profissional. Precisa entender a parte participativa em relação à equipe e à comunidade nas quais vai estar inserido. E eu preciso ser sensível em relação a todos aqueles que estarão sob meus cuidados. Então, por que a gente estuda psicologia aplicada? Porque eu preciso ver a minha questão da postura ética em relação à profissão que eu estou. Eu preciso estar dentro da minha comunidade, né? Entender justamente essa relação. E eu preciso ser sensível em relação a todo esse processo, principalmente as pessoas que estarão sob os meus cuidados, tá, gente? E aí, pensando nessa perspectiva, eu vou finalizar, certo? Essa terceira aula e a gente vai concluir na próxima aula. A gente vai falar sobre todo esse processo, né, da importância de estudar psicologia dentro das relações humanas. Para a gente finalizar, né, esse processo nos propicia a oportunidade de tornar-nos mais sensíveis e tolerantes em relação aos outros, o que devidamente exercitado facilitará sobremaneira nosso relacionamento com os colegas, com os pacientes, familiares e comunidade na qual vivemos e exercemos nossa profissão. Então, por que estudar psicologia aplicada dentro desse nosso curso? Porque a gente precisa ser cada vez mais sensível, cada vez mais tolerante, cada vez mais a gente precisa entender as relações, precisamos nos entender para que podemos justamente atender bem os nossos colegas, os nossos pacientes, os familiares e a comunidade no geral, certo, gente? E aí, ao cuidarmos de uma pessoa, deveremos considerar não apenas os aspectos clínicos relacionados à sua doença, mas também os psicológicos, sociais, econômicos e culturais a ela pertinente. Então, aqui a gente traz justamente no slide aquilo que a gente conversou lá nas aulas passadas sobre olhar para o sujeito de uma forma psicológica, social, econômica, cultural e tudo que engloba o sujeito, tá? Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje. A gente vai finalizar com essa e aí a gente já vai dar continuidade à próxima e última aula, tá, gente? Obrigada.